Muito bem, vamos então às reverências. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurumilitam Gyana Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Então, nós estamos aqui terminando esse capítulo 10. Amanhã é o último dia, o último verso. Nós estamos no canto 1, capítulo 10, a partida do Senhor Krishna para Dwaraka. Eu vou ler em sânscrito e depois aí a tradução. Verso 33. Ataduragatam saurihi kauravam virahaturam sanivartya dridam snigdaham prayatsva nagarim pryahi. Verso 34, 35. Kuru Jangala Panchalam Shurasenam Shayamunam Brahmavartam Kurushetram Matsyam Sarasvatam Mata Marudamvam Atikramya Salvirabhirayo Param Anartam Bhargavo Pagat Chantravaho Manag Vibuhu. Tradução, verso 33. Devido à profunda afeição pelo Senhor Krishna, os Pandavas, que pertenciam à dinastia Kuru, acompanharam-no até uma considerável distância, a fim de vê-lo partir. Eles estavam dominados por pensamentos da futura separação. O Senhor, contudo, persuadiu-os a voltar para casa e continuou em direção a Dwaraka com seus queridos companheiros. Versos 34 e 35. Ó Shaunaka, o Senhor então procedeu rumo a Kurujangala, Panchala, Shurasena, a região às margens do rio Yamuna, Brahmavarta, Kurukshetra, Matsya, Sarasvata, a província do deserto e da terra de água escassa. Após cruzar essas províncias, ele gradualmente alcançou as províncias de Salvira e Abira, e então, a oeste dessas, alcançou finalmente Dwaraka. Repetindo, devido à profunda afeição pelo Senhor Krishna, os Pandavas, que pertenciam à dinastia Kuru, acompanharam-no até uma considerável distância, a fim de vê-lo partir. Eles estavam dominados por pensamentos da futura separação. O Senhor, contudo, persuadiu-os a voltar para casa e continuou em direção a Dwaraka com seus queridos companheiros. Ó Shaunaka, o Senhor então procedeu rumo a Kurujangala, Panchala, Shurasena, a região às margens do rio Yamuna, Brahmavarta, Kurukshetra, Matsya, Sarasvata, a província do deserto e da terra de água escassa. Após cruzar essas províncias, ele gradualmente alcançou as províncias de Salvira e Abira,
E então, a oeste dessas, alcançou finalmente Dwaraka. Então, vamos, assim, ele está indo embora, né? Krishna está literalmente indo embora. Então, ele veio, né? Apareceu nesse mundo, nessa era de cá, há 5.000 anos atrás, para restaurar o Dharma. Então, vou fazer uma pequena retrospectiva aqui para entender aqui essa partida de Krishna de Hastinapura para Dwaraka. Aqui quem acompanha lá o grupo do Krishna Lila, né, já viu tantos passatempos. Então, aqui no próprio Srimad Bhagavatam, a gente também já viu, né, nos capítulos anteriores, que Krishna, há cerca de 5.000, 6.000 anos atrás, ele apareceu em pessoa, para proteger e restaurar o Dharma. E também essa vinda de Krishna ia marcar o início dessa era de Kali, essa era que nós estamos vivendo agora. Então ele veio em pessoa fazer essa grande lila que culminou com essa batalha de Kurukshetra, com a leitura, né, a fala da Bhagavad Gita, para deixar esse manual de vida para a gente. Né? Ele ensina para Arjuna, que Arjuna já estava ali, né, naquela situação terrível de medo e ansiedade, e sem saber o que fazia, insegurança, tudo isso que a gente sempre, né, está vivendo. Então, ele veio para dar, né, essa misericórdia para a gente, da leitura da Bhagavad Gita. Então, ele apareceu como filho de Deva, que Vasudeva foi criado em Vrindavana por mãe Yashoda e Nanda Maharajá. Depois, ele se casou, foi ser príncipe em Dwaraka, e, na ocasião dessa briga, né, dessa falta de Dharma, dessa confusão toda entre a dinastia Kuru, entre os parentes da dinastia Kuru, ele foi participar, né, dessa batalha, e ao lado de Arjuna, Arjuna convidou ele para ser o conselheiro da guerra. E Duryodhana bancou o espertinho e quis o exército, só que não se deu muito bem, que Duryodhana não tinha ideia de que Krishna era a suprema personalidade de Deus, porque Krishna só se mostra para seus devotos puros. Então, nós estamos aqui, né, nesse verso, desde que Krishna, né, dos tempos de Krishna em Vrindavana, muitos anos se passaram. É uma época bem mais à frente, essa aqui, né, dessa partida de Krishna. Inclusive, ele já era avô nessa época da guerra de Kurukshetra. Krishna já era avô. E continuava lindo, né? Porque só para lembrar que os seres na transcendência, e principalmente Krishna, nunca ficam velhos. O máximo é o auge, né? Quando a gente está com 25 anos, a gente não é a mais linda de todas. Então, meninas, corram para a transcendência, porque
A gente vai ser eternamente bela, eternamente jovem, e seremos eternas também. Bom, então voltando aqui para o verso. Aí houve essa quebra do Dharma, que os primos brigaram entre si para conquistar o reinado da dinastia Kurus, que culminou nessa batalha de Kurukshetra. E Krishna, que era grande amigo de Arjuna, foi o conselheiro dele nessa batalha, e a batalha foi ganha pelos Pandavas, que derrotaram os Kurus, que queriam usurpar o poder, e aí o Dharma, então, foi restaurado. E foi um dos motivos de Krishna ter aparecido aqui nessa ocasião. Então, nesse momento, né, dramático da batalha, quando Arjuna disse, não vou lutar, jogou o arco e a flecha dele, as armas, quando viu lá a família toda. Então, foi nesse momento incrível que o tempo como que parou, ficou tudo em suspenso, e Krishna instruiu Arjuna e a todos nós com a Bhagavad Gita, esse texto mais sagrado, esse manual para a vida. Eu recomendo que todas vocês estudem. E ontem, inclusive, foi aniversário da fala de Krishna para Arjuna, da Bhagavad Gita. Então, 5.000 e tantos anos, foi exatamente num dia de ontem. Não a data do calendário, porque na, na, me faltou a palavra agora. Não é medido como esse calendário gregoriano. É medido, né, o tempo é medido, né, os fatos por eventos astrológicos que acontecem. Então, ontem foi Ekadashi. Então, nesse Ekadashi, há 5.000 e tantos anos atrás, foi o dia do início da batalha de Kurukshetra, e onde Krishna fala para Arjuna a Bhagavad Gita. Com essa fala sublime, né, Krishna deixou para nós esse manual de como conduzir nossa vida de forma a se alcançar a transcendência. E aí a guerra de Kurukshetra acaba, Krishna ainda fica algum tempo lá em Kurukshetra, organizando, né? O reinado dos Pandavas foi reconquistado, e o Yudhishthira, o rei, né, vai tomar o trono. Então, Krishna sai de Hastinapura e volta para sua casa em Dwaraka. E aí a gente lê aqui no verso 33, né? Eu vou repetir. Devido à profunda afeição pelo Senhor Krishna, profunda afeição. Quem não vai amar profundamente a suprema personalidade de Deus, né? Os Pandavas, que pertenciam à dinastia Kuru, acompanharam-no até uma considerável distância, a fim de vê-lo partir. A gente sempre, por educação, né, acompanha as pessoas até a porta, quando vão embora. Então, os Pandavas acompanharam Krishna até a saída da cidade. Mas eles estavam dominados por pensamentos da futura separação. E o Senhor, contudo, persuadiu-os a voltar para casa e continuou em direção a Dwaraka com seus queridos companheiros. Então, eles estavam muito preocupados, né? E preocupados, pesarosos, tudo. Imagina, você
né, essa separação muito dolorida, né? E Krishna, até esse momento, ele tinha sido um conselheiro dos Pandavas. Desde que, né, foi iniciado lá o processo da guerra, Krishna estava lá, sempre dizendo: não, 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 vamos conversar, não vamos entrar em guerra, mas não teve jeito. E aí ele foi o conselheiro de Arjuna. Então, Krishna foi exatamente como um pai dando as instruções para os filhos. Assim como a gente, né? Como os nossos pais falaram para a gente, deram instruções para todas as circunstâncias da nossa vida, tais diretrizes de conduta para conduzir nossa vida. Assim, Krishna fez com, com Arjuna, naquele momento, e fez para a gente, com a leitura da Bhagavad Gita, ensinando a gente a conduzir a nossa vida rumo à saída do ciclo de nascimentos e mortes, que é o samsara. Então, dessa forma, a gente podendo conquistar a transcendência, né, a morada divina. E os Pandavas, né, que tinham recebido tanto apoio de Krishna, estavam muito apreensivos que ele ia embora. E Krishna disse: não, voltem para casa. Krishna persuadiu-os a voltar para casa, como está escrito aí no verso. E é exatamente como um pai ou uma mãe amorosa faz. Dá todas as instruções, fala tudo o que é preciso, mas a gente tem que andar sozinho, né? Quando os nossos filhos estão com crise de ansiedade, de medo, e nos procuram para dar conforto, a gente conversa, explica, faz exatamente isso que Krishna fez com Arjuna. Mas tem uma hora que a gente diz, né? Bom, agora vocês têm que caminhar sozinhos, têm que seguir a vida de vocês. E foi exatamente o que Krishna falou ali, nesse momento que diz: bom, voltem para casa, agora vocês têm lá o reinado, está tudo organizado, e o Yudhishthira vai entrar no poder, tudo tem que seguir como tem que ser, vocês já estão instruídos, e não adianta, né? A gente não pode ter uma babá a vida inteira, a gente tem que aprender sozinho. Então, Krishna deu a responsabilidade para eles, e assim como deu para nós, né? Deu essa Bhagavad Gita, num ato de misericórdia, a gente tem a disposição para aprender, para entender e para aplicar os ensinamentos. E aí, né, adquirindo esse conhecimento, a gente tem condições de alcançar a meta suprema da vida, que é a autorrealização, a saída desse ciclo de nascimentos e mortes. E a gente tem que seguir a nossa vida com o nosso Dharma de seres humanos, nosso Dharma de filhos, filhas, pais, mães e, né, funcionários, que a gente sempre tem alguém para, né, um emprego, a gente tem que tudo servir, fazer da melhor maneira possível, uma vida de retidão, de bondade, de moral, e nunca esquecer de adquirir o conhecimento. Porque a gente precisa entender que a gente está num ambiente, como o Prabhu sempre fala, um ambiente que nos mata sempre. O simples fato da gente estar aqui agora, a gente já sabe qual é o nosso destino. Então,
Isso traz muita ansiedade. Mas quando a gente descobre, né, entende, vai lá a fundo nos estudos e começa a entender que, nossa, tem muita coisa além, aí a gente fica mais com a mente mais equilibrada, perde o medo e vive essa vida aqui com alegria e com paz no coração. Então, era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Muito obrigada. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.